Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Beleza, show de bola! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal. Eu sou o professor Marcelo. Nesta videoaula eu vou dar continuidade ao estudo das propriedades coligativas. Vamos estudar propriedades coligativas de soluções iônicas e moleculares. Vamos que vamos! Nós já vimos que a dissolução de um soluto não volátil em um solvente provoca alterações nas propriedades coligativas de tal solvente. Na videoaula anterior, eu apresentei este esquema que facilita a memorização do que ocorre com as propriedades coligativas do solvente quando nele é dissolvido um soluto não volátil. PV representa a pressão de vapor. O O representa a pressão osmótica. C representa a temperatura de congelamento. E E representa a temperatura de ebulição do solvente. A dissolução de um soluto não volátil diminui a pressão de vapor, aumenta a pressão osmótica, diminui a temperatura de congelamento e aumenta a temperatura de ebulição do solvente. A variação das propriedades coligativas depende da quantidade de partículas dissolvidas no líquido e não da natureza de tais partículas. Para a gente entender como isso funciona, nós devemos saber o que são solutos moleculares e solutos iônicos. Os solutos moleculares formam soluções aquosas moleculares. Ácidos e amônia são solutos moleculares, porém, quando são dissolvidos em água, eles produzem soluções aquosas iônicas, já que tais substâncias sofrem ionização, ou seja, produzem íons ao serem dissolvidos em água. Solutos iônicos, bases e sais formam soluções aquosas iônicas. As soluções aquosas moleculares não apresentam íons provenientes do soluto. As soluções aquosas iônicas possuem íons provenientes do soluto. Agora eu vou apresentar para vocês quais são as diferenças das propriedades coligativas de soluções aquosas moleculares e de soluções aquosas iônicas. Vamos nessa! Uma solução aquosa iônica possui íons dissolvidos em água, o que não ocorre com uma solução aquosa molecular. Logo, uma solução iônica apresenta maior quantidade de partículas dissolvidas, neste caso íons, do que uma solução molecular, que não apresenta íons, de mesma concentração em mol por litro. Como as propriedades coligativas dependem apenas do número de partículas dissolvidas no solvente, quanto maior o número de partículas dissolvidas, maior é o efeito coligativo. Isso significa, então, que uma solução iônica apresenta um efeito coligativo maior do que uma solução molecular de mesma concentração em mol por litro. Portanto, se a gente comparar uma solução iônica e uma solução molecular de mesma concentração em mol de soluto por litro de solução, a solução iônica vai apresentar menor pressão de vapor, maior pressão osmótica, menor temperatura de congelamento e maior temperatura de ebulição. Certinho? Gostou deste esquema? Legal, não é? Que bonitinho! Pessoal, aqui está um resumo do que eu acabei de falar. Quanto maior a concentração em mol de partículas dissolvidas no líquido por litro de solução, maior é o efeito coligativo. Numa solução iônica,
há maior número de partículas dissolvidas do que numa solução molecular de mesma concentração em mol dissoluto por litro de solução. Logo, uma solução iônica apresenta maior efeito coligativo que uma solução molecular de mesma concentração em mol dissoluto por litro de solução. Joinha! Observe este exemplo. Considere as seguintes soluções aquosas. Aqui estão 4 soluções aquosas de mesma concentração em mol por litro. Todas elas têm 0,1 mol de soluto por litro de solução. O soluto da primeira solução é a sacarose. O soluto da segunda solução é o cloreto de sódio. O soluto da terceira solução é o cloreto de cálcio. E o soluto da quarta solução é o sulfato de alumínio. A sacarose é um soluto molecular, enquanto que cloreto de sódio, cloreto de cálcio e sulfato de alumínio são solutos iônicos. Agora vamos analisar qual destas soluções apresenta maiores efeitos coligativos. Vamos nessa que está bom a beça! Na solução 1, há um soluto molecular. A sacarose não é uma substância iônica. A sua fórmula não possui um metal. Quando a sacarose sólida se dissolve em água, não há a produção de íons. As suas moléculas apenas se separam. Observe a representação: sacarose em solução aquosa. Logo, em uma solução 0,1 mol de sacarose por litro de solução, há 0,1 mol de partículas dissolvidas por litro de solução. As soluções 2, 3 e 4 possuem solutos iônicos. Cloreto de sódio, cloreto de cálcio e sulfato de alumínio são substâncias iônicas. Observe que na frente de cada uma destas fórmulas há o símbolo de um metal. Vou considerar a dissociação total dos solutos iônicos. Cada 1 mol de cloreto de sódio que se dissolve em água produz 1 mol de cátion sódio, Na+, e 1 mol de ânion cloreto, Cl-. Logo, cada 0,1 mol de cloreto de sódio dissolvido em 1 litro de solução produz 0,1 mol de cátion Na+, por litro de solução e 0,1 mol de ânion Cl- por litro de solução. Somando estes valores, 0,1 mais 0,1, o resultado é 0,2 mol de partículas dissolvidas por litro de solução. Cada íon liberado em solução é uma partícula dissolvida. Cada 1 mol de cloreto de cálcio que se dissolve em água produz 1 mol de cátion cálcio, Ca2+, e 2 mols de ânion cloreto, Cl-. Observe que na fórmula do cloreto de cálcio há 2 átomos de cloro. Estes 2 átomos se separam e produzem 2 íons Cl-. Logo, cada 0,1 mol de cloreto de cálcio dissolvido em 1 litro de solução produz 0,1 mol de cátion Ca2+, por litro de solução e 0,2 mol de ânion Cl- por litro de solução. 2 vezes 0,1 é igual a 0,2 mol por litro. Somando 0,1 mais 0,2, nesta solução há 0,3 mol de partículas dissolvidas por litro de solução. Cada 1 mol de sulfato de alumínio que se dissolve em água produz 2 mols de cátion alumínio, Al3+. Observe que há 2 átomos de alumínio nesta fórmula e 3 mols de ânion sulfato, SO4 2-. Observe que há 3 ânion sulfato na fórmula deste sal.
Logo, cada 0,1 mol de sulfato de alumínio, que é dissolvido em 1 litro de solução, produz 0,2 mol de cátion, Al3+, por litro de solução. 2 vezes 0,1 é igual a 0,2 mol por litro, e 0,3 mol de ânion SO4 2- por litro de solução. 3 vezes 0,1 é igual a 0,3 mol por litro. Somando 0,2 mais 0,3, o resultado é 0,5 mol de partículas dissolvidas por litro de solução. Analisando estes resultados, a gente observa que a solução 4 apresenta maior concentração de partículas dissolvidas, ou seja, nesta solução, os efeitos coligativos são maiores. Como a solução 4 possui maior concentração de partículas dissolvidas que as outras soluções do exemplo, ela apresenta pressão de vapor menor, pressão osmótica maior, temperatura de congelamento menor e temperatura de ebulição maior. Beleza? Gostou da videoaula? Aprendeu tudo direitinho? Muito bem, que maravilha, show de bola! Então não esqueça de deixar aquele seu joinha bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, o que você está esperando? Vai lá, se inscreva já! Ative o sininho para receber as notificações e compartilhe com seus amigos para que o meu canal cresça cada vez mais. Eu vou ficar muito feliz com a sua ajuda. Valeu! Então já estou indo. Muito obrigado por sua atenção. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Fui!